TDAH e comorbidades, a ocorrência de mais de um transtorno ao mesmo tempo. Distração, agitação, hiperatividade, impulsividade estão relacionadas à manifestação do TDAH e seus sintomas. A comorbidade é a ocorrência simultânea de mais de um transtorno acompanhando o TDAH, como esquecimento e desorganização, entre outros. Esta situação, especialmente em adultos, é mais comum do que exceção. Para falar de TDAH e comorbidades, o convidado do Prevê Saúde é o médico neuropediatra Dr. Plínio Ferraz, formado pela Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, especialista em desenvolvimento e comportamento infantil do Hospital Estadual Bauru e membro da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Dr. Plínio é um dos fundadores do Grupo de Assistência Interdisciplinar em TDAH de Bauru. Para conduzir a entrevista, o apresentador do programa, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Plínio Ferraz aqui no nosso estúdio. Ele que aceitou o convite e vai poder explicar para você um tema tão importante no nosso dia a dia. Esta doença muitas vezes vem mascarada com vários sintomas e o diagnóstico tardio desta doença muitas vezes pode refletir lá na frente na vida deste indivíduo. Plínio, você que é especialista em TDAH, é um transtorno do déficit de atenção, certo? E hiperatividade. Explica para o nosso telespectador o que é isso. Bom, o TDAH é o transtorno do desenvolvimento mais comum que se tem, né? Em torno de 5% da população tem TDAH. E o TDAH, ele realmente, como o próprio nome diz, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno que acaba tendo um impacto muito grande na vida do indivíduo, na vida da criança e ao longo da vida, né? Então, esse tipo de transtorno você faz o diagnóstico a partir de que idade? Então, o transtorno de déficit de atenção geralmente é feito até baseado nos critérios da CID-10, do DSM-5, a partir de 6 anos de idade. Mas já tem crianças que com 5, 4 anos e meio a gente já tem uma ideia, porque hoje elas estão indo para a escola mais cedo, sendo pré-alfabetizadas mais cedo, é aí que a gente percebe que há algo diferente nessa criança. Nós vemos cada vez mais as crianças tendo um estímulo muito mais precoce do que na nossa época. Eu falo que se pegar uma criança de hoje e uma criança de 45 anos atrás, a quantidade de informações que ela recebe hoje é muito maior do que recebia. Eu me considero uma pessoa com retardo perto dos meus netos. Os meus netos com 2 anos mexem em celular, coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade, eles fazem com uma destreza, com os 2 polegarzinhos para todo lado. A geração dos polegares, né? Então, isto também pode levar essas crianças a ter esse tipo de déficit? Não, é mito. Sim, as crianças de hoje em dia são diferentes das crianças de 30, 40 anos atrás. Há estudos até falando que as crianças já estão nascendo com QI acima da média, né? Uns brincam que é por causa do ômega 3 que as gestantes estão fazendo uso, mas enfim, é uma geração diferente. É uma geração que já tem um acesso à tecnologia que nós, quando criança, não tivemos. E o estímulo está vindo muito mais precoce. Mas a gente não consegue colocar as mídias, a tecnologia como vilão para ter uma incidência maior de TDAH. O TDAH sempre existiu, ele era mal diagnosticado. Certo, isso é importante porque no nosso dia a dia a gente vê essas crianças sendo estimuladas dessa maneira e causa uma certa preocupação. É importante você desmistificar isso daí, dizer que realmente elas usam muito mais essas tecnologias, mas não tem uma relação direta, achando que isso daí vai piorar muito. Sabe, o uso da tecnologia é mais indicado a partir de 3 anos de idade, antes não, antes deve-se evitar. E o uso da tecnologia, eu não sou contra, mas eu acho que tudo tem que ter quantidade, né? Quantidade certa de esporte, quantidade certa de exposição à tecnologia, mas não privá-la disso, ou vou segurar o máximo que eu posso até os 7 anos de idade. Isso aí está errado, porque o mundo hoje é assim, o mundo está mudando muito rápido, mas colocar
Já aos 2 anos de idade, a criança com tablet, isso aí não é legal não. A partir dos 3 anos, segundo a neurociência, fala que você pode aos poucos já introduzindo a mídia. Não tem como a gente privar uma criança em 2017 disso, né? Certo, eu acho que então a palavra certa é o excesso. É o excesso, você acha que o excesso é que acaba estragando tudo. É a dose certa, sabe, Marcos? Eu falo para os adolescentes, às vezes vão no consultório, a mãe reclama, ele fica 12 horas num videogame de sábado e domingo. Eu falo, olha, se você ficar 12 horas fazendo um exercício físico, você vai ter cãibra, você vai ter lesão, você pode ter até uma fratura por estresse. Então, tudo que é demais é ruim. Inclusive a mídia. Então eu falo, ó, depois de 2 horas jogando, dá um tempo, descansa um pouquinho, vai passear com o cachorro, vai chutar a bola, depois volta. Certo, é importantíssimo isso. Existem tipos de TDAH? Existem tipos de TDAH e isso aí é uma coisa que eu vejo muita confusão e muita dúvida nos pacientes. Vamos colocar o TDAH como 2 tipos básicos. Você tem o tipo hiperativo, impulsivo, que esse é que todas as pessoas, quando a gente fala em TDAH, pensam, nossa, é aquela criança agitada, inquieta, impulsiva. Mas 40% dos casos de TDAH é do tipo desatento. E esse é até um dos tipos subdiagnosticados, porque é aquela criança quietinha, educada, mas que fica no mundo da lua em sala de aula. Então a gente tem que tirar da cabeça que quem tem TDAH tem que ser hiperativo, impulsivo, a 1000 por hora. Nem sempre é assim. Como eu falei, 40%, principalmente no sexo feminino, são as meninas que ficam no mundo da lua. Mas elas não são hiperativas e impulsivas. E isso causa uma confusão diagnóstica e essas crianças que são só desatentas, que têm o tipo desatento, elas são diagnosticadas tardiamente. Puxa vida, é importante isso que você está colocando, até para um diagnóstico mais precoce desse tipo de doença, que a gente achava que era só o hiperativo mesmo. E infelizmente tem um segundo tipo aí, que é esse que a pessoa acaba ficando desatenta. Desatenta. E quando às vezes você dá um diagnóstico desse no consultório, os pais às vezes se assustam, mas ele não é agitado. Eu li na internet que ele não é tão agitado, ele não é tão impulsivo, né? Ele só está indo mal na escola, mas quando você aplica os testes realmente, ele é desatento, ele tem TDAH. Aí a gente até brinca, né, que deveria chamar TDA, sem o H de hiperatividade. Mas o nome certo é TDAH, forma desatenta. Certo. Outra coisa importante é que a gente vê essas crianças ligadas no 220. Fala, essa criança é ligada no 220, desassossegada, não para, mexe aqui, mexe ali, corre. E muitas vezes são crianças de 2, 3 anos. Isso já é um indício de que essa criança pode chegar a ter esta doença no futuro, já que o diagnóstico vem lá pelos 5, 6 anos? É fácil o diagnóstico só de você olhar uma criança dessa? Pela idade, 2 anos de idade, eu não tenho como falar isso. Muitos pais levam até a gente, a criança com 2 anos de idade, porque é muito agitado. Eu falo, olha, realmente, às vezes ele é um pouco mais agitado que a média, mas isso não quer dizer que ele tenha TDAH. Porque a gente espera até os 5, 6 anos para fechar o diagnóstico realmente, porque a criança, algumas que eram mais agitadas aos 2 anos de idade, com 5, 6 anos, dão uma acalmada, dão uma melhorada nesse comportamento mais impulsivo, mais agitado. Eu costumo dizer que assim, a maioria das crianças com 2 anos de idade tem uma tendência a serem mais inquietas, pela própria idade, pelo próprio período de desenvolvimento. Está numa fase de descoberta, muita informação, muita coisa, né? E realmente fica mais difícil. O diagnóstico de certeza desta doença é um diagnóstico pura e simplesmente clínico ou existem alguns exames que você realmente fecha esse diagnóstico? Olha, o diagnóstico é clínico, é feito por neuropediatras ou psiquiatras da infância, geralmente. O diagnóstico é médico, só que a gente necessita de um apoio de uma equipe multidisciplinar de psicólogos, neuropsicólogas, fonoaudiólogas, que muitas vezes em equipe a gente consegue fechar o TDAH quando tem uma comorbidade. Por exemplo, ainda para complicar a história, às vezes você tem o TDAH com mais algum transtorno associado. Uma coisa muito comum, por exemplo, a criança hiperativa, impulsiva, que tem o TDAH forma combinada, que é hiperativa, impulsiva e desatenta, essa criança ela tem uma tendência
a ser opositiva, desafiante, que daí a gente chama de transtorno opositor desafiador. Isso é uma comorbidade. A criança com TDAH que inicia um tratamento, né, após um diagnóstico, o diagnóstico é essencialmente clínico, a gente não faz exame, não consigo diagnosticar TDAH através de tomografia nem de eletroencefalograma, o diagnóstico é clínico. Uma vez feito o diagnóstico, a gente inicia o tratamento e às vezes essa criança não responde tão bem na parte escolar. É que muitas vezes ela tem associado uma dislexia, uma comorbidade. Um problema de visão. Problema, ótima colocação, problema de visão. 100% das crianças a gente tem que investigar se escuta bem, se enxerga bem, né? Certo. Isso aí não é incomum, não. Existe um questionário que ajuda vocês na confirmação desse diagnóstico? Existe uma ferramenta chamada SNAP-4 e essa ferramenta, inclusive, a gente coloca não só para o professor, não só para a família responder, mas também para o professor responder. Se a criança frequenta uma igreja, às vezes a gente pede até para o pastor que conhece bem aquela criança. Muitas vezes o professor de judô a gente pede para responder essa ficha, que são algumas questões e que a partir dela a gente consegue identificar os sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por que os meninos são mais acometidos que as meninas? Na verdade, como eu estava falando no começo dos tipos do TDAH, que você tem um tipo combinado, que é hiperativo, impulsivo e desatento, o tipo de TDAH que é só desatento, ele é mais comum nas meninas. Então, na verdade, ele é subdiagnosticado. Sabe, você é professor, está na sala de aula, acaba incomodando muito mais aquele menino que não para quieto na carteira, que bagunça, você não consegue fazer aula. E se você chama os pais e avisa, olha, teu filho tem alguma coisa, você tem que levar ele num profissional. Esse chega precocemente, chega cedo pra gente. Agora, a menina, geralmente, ela é mais comum ela ter o tipo desatento. Então, aquela menina boazinha, educada, não atrapalhando o andamento na aula, mas ela não tem bom rendimento, porque ela está sempre no mundo da lua, porque ela é muito distraída. Como essa não atrapalha o andamento da aula, muitas vezes essa menina ela demora para chegar ao consultório. Tá? Então, essa impressão que a gente tem que o TDAH é mais comum em meninos, muitos autores defendem que geralmente é por causa da questão do diagnóstico. Certo. E com relação ainda às crianças, não existem nada que prove que esta doença faz com que a pessoa tenha um déficit de aprendizado. Na verdade, o déficit vem porque ela não consegue prestar atenção mesmo. Falou tudo, exatamente essa interpretação. A criança tem um impacto na vida escolar, no rendimento escolar dessa criança, por ela não conseguir se concentrar. O TDAH, um dos critérios, realmente, são crianças que têm uma inteligência normal e muitas vezes, surpreendentemente, uma imensa maioria tem uma inteligência acima da média. Só que pela falta de concentração, ela tem um prejuízo escolar. É isso que dá dó, sabe? Você vê uma criança com uma autoestima baixa, eu sou burro, e a hora que você aplica um teste, você encaminha para uma psicóloga, ela aplica um teste neuropsicológico, essa criança tem um QI altíssimo, que não estava sendo aproveitado decorrente da falta de atenção, da falta de concentração. Muita informação, vem uma tempestade de informações e ela não consegue se focar. Certo. Ô Plínio, como a família deve proceder frente a esses casos? É óbvio, como você falou, muitas vezes eles te procuram precocemente, antes dos 5, 6 anos, achando que aquilo é esse tipo de transtorno. E, na verdade, só vai ser diagnosticado depois dos 5, 6 anos. A família tendo um diagnóstico desse na mão, eu acredito que é importantíssimo a ajuda da família. É lógico que você falou que é um tratamento multidisciplinar, mas a ajuda da família é essencial. A orientação familiar, a família, uma vez que você dá a orientação, você dá os meios para ela ter acesso a essa informação, isso em sites, né? Você tem o site da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, você tem canais muito bons do YouTube, onde profissionais, colegas explicam o que é o TDAH, e você tem também, além dessas mídias sociais que trazem toda essa informação, a gente tem que filtrar certo que vai procurar no Dr. Google, né? Você tem associações de pais hoje em dia, de filhos com TDAH, que também compartilham isso, livros excelentes sobre TDAH,
A partir do momento que o pai, essa mãe, tem uma informação sobre o que é o TDAH, passa a encarar o filho de uma outra maneira, passa a entender algumas atitudes que antes ele não compreendia. Uma criança que tem um TDAH combinado, que é hiperativo, impulsivo e desatento, é uma criança que persiste no erro. Isso irrita muitos pais. Nossa, eu já castiguei ele para ele não ter aquela atitude, para não fazer daquela maneira. Tirei uma coisa que ele gostava, mas ele persiste no erro. Isso é uma coisa que os pais me trazem muito. Olha, ele persiste em errar naquela mesma coisa que ele viu que não dá certo. Ele tem aquele comportamento de sala de aula que ele vai parar na diretoria. Ele persiste. Uma vez que os pais veem que aquilo é por causa da hiperatividade, da impulsividade, que é uma coisa que ele não consegue domar, eles passam a entender melhor esse filho. Poxa, peraí, também não é culpa dele, ele nasceu TDAH. Uma outra pergunta. A criança que é acometida desse transtorno, ela tem esta consciência de que muitas vezes ela está sendo castigada por causa desse tipo de comportamento, mas ela não consegue parar o comportamento? Ela, por exemplo, chegou em casa, castigo, que nem você acabou de falar. Aí no outro dia, castigo. E ela sabe que no dia seguinte ela também vai ser castigada, porque ela não vai. Ela tem essa consciência? Ela tem essa consciência. Não é ser, sabe, ser sem vergonha, malandro. Ela tem isso de falar assim, olha, eu não consigo parar quieto realmente na sala de aula, na cadeira. Ela tem essa consciência. E o que é interessante é que às vezes eu peço para a criança escrever sobre ela mesma. Faz uma redaçãozinha sobre ela e olha, às vezes dá vontade até de chorar. Porque assim, eles trazem pra gente umas coisas assim de autoestima baixa. Eu sou burro, eu não presto. Por quê? Uma criança que chega em casa, toma bronca. Pelo comportamento inadequado, por ser hiperativa e impulsiva. Da escola é punido. Os colegas é aquele que não sabe respeitar a regra na hora do jogo. Os colegas param de convidar para a festinha de aniversário, isolam ele. Então, quando elas chegam tardiamente, às vezes com 10, 11 anos, o que eu pego é uma autoestima muito baixa. Esse impacto na socialização, a gente está falando de escola, aprendizado, mas o impacto que tem o TDAH na socialização, quando não tratado, não diagnosticado, se não tiver uma boa estrutura familiar, ele é devastador. E o indivíduo vai levar isso ao longo da vida. Tá. É devastador em que sentido? A hora que ele entra na adolescência, ele tem uma maior chance de ser um usuário de droga? Tem. Etilista, beber, ele tem uma maior chance de não conseguir um emprego? Se não tratar? Sim, sim. O fracasso acadêmico não tratado, não diagnosticado, tem uma pesquisa americana muito boa, antiga já, que eles acompanharam um grupo de crianças que foi tratado, o tratamento consiste em medicação e terapia, e a outra que não foi tratada, que os pais não quiseram tratamento. Acompanharam ao longo de 10 anos e viram a diferença que deu num grupo tratado e num grupo não tratado. Quem foi para a universidade, quem se envolveu em álcool e drogas, quem fez pós-graduação, quem teve um casamento mais estável, quem se divorciou várias vezes, ou quem... Isso faz parte da impulsividade. Quem engravidou na adolescência, quer dizer, foi muito maior no grupo não tratado. Né? Não é que assim, tem TDAH, não vou tratar, vai virar bandido. Não é isso. Mas que há um risco maior? Por quê? A criança vai chegar na adolescência e vai falar assim, porque ela estuda, chega na hora da prova, ela erra porque ela não prestou atenção na pergunta, mas ela sabe a matéria. E muitas vezes o professor não teve o conhecimento, a sensibilidade de falar, olha, Joãozinho, eu acho que você sabe a matéria, vamos fazer uma prova oral? Se o professor fizer isso algumas vezes, vai perceber que o Joãozinho sabe. Mas, mas isso não ocorre no nosso sistema de educacional, infelizmente. Vejo muito professor esforçado em aprender, em descobrir técnicas novas, em poder ajudar os alunos, mas muitas vezes eles estão numa classe com 40 alunos, né, mal dão conta, e o TDAH, que é 5% desses 40, acaba ficando de lado. E essas crianças eu vejo que quando se tornam adolescentes e não são tratadas ou chegam para fazer o diagnóstico na adolescência, muitas vezes essas crianças, esses adolescentes têm comorbidades, né? Tem a depressão, como você bem colocou, transtorno de uso de substância comuníssimo no paciente com TDAH. Tá? Eu tenho uma convivência muito grande com adolescente e muitos
que sofrem do transtorno de uso de substância, da dependência química, a dependência química ela nunca é primária, nunca é a doença primária, ela sempre é secundária a alguma coisa. Há um transtorno bipolar, há um outro problema, mas o TDAH é comuníssimo no transtorno de uso de substância, em adolescentes que se tratam para isso. E o TDAH, o paciente com TDAH que experimenta droga, tem uns estudos falando que ele tem uma sensação de prazer até muito maior do que quem não tem TDAH. Então, para viciar, rapidinho. Certo. Existe um papel importante do esporte e da religião frente a esse tipo de doença? Excelente pergunta, eu acho que tem sim. Eu costumo falar em pilares, né? Não só para quem tem TDAH, mas como para qualquer adolescente. O primeiro pilar é a família. O segundo pilar, escola, né? Terceiro pilar, religião. Acho importante, seja qual for, o indivíduo ter uma formação religiosa. E você acaba tendo o quarto pilar, que é o esporte, né? Então, eu acho assim, quem tem esses 4 pilares, dificilmente o traficante vai entrar dentro de casa, né? A gente costuma dizer isso. Então, esses pilares são importantíssimos, principalmente para o paciente com TDAH, que é um paciente mais suscetível ao transtorno de uso de substância. Existe algum tipo de esporte específico ou mais indicado para isso? Eu até estou te perguntando porque algumas doenças ortopédicas falam que esporte de não impacto, natação, bicicleta, mas e para esse tipo de transtorno? O judô, que precisa de uma disciplina, que precisa ser regrado, é mais importante do que? É excelente, eu acho que as artes marciais ajudam muito na disciplina. Eu acredito que realmente a arte marcial não deixa ninguém agressivo, pelo contrário, eu acho que aprende a se controlar. O problema de quem tem TDAH, Marcos, é a questão de ser fogo de palha. Então o cara começou a natação, daqui a pouco ele já quer o atletismo, daqui a pouco ele já está no judô. Isso o TDAH sem tratamento. Eles são muito instáveis nas coisas, né? Começa, não vai até o fim, para, já vai para outra coisa. Então isso é muito comum no transtorno de déficit de atenção, causando até prejuízo aí na questão de desenvolvimento esportivo do indivíduo. Nós falamos de esporte, falamos da importância da família, religião, e o professor, nesta hora, tem preparo suficiente para ter um aluno desse na sala de aula? Eu acho que muita coisa melhorou. Eu falo de TDAH desde 2002. Eu tenho acesso muitas vezes, eu procuro sempre estar em contato com os professores, em palestras, nas escolas, em jornadas. E o que eu percebo é que aumentou muito a busca pelo professor a informação sobre o TDAH, como eu lido, tá? Mas ainda eles precisam de um investimento muito maior, não só a questão, né, que nosso país é um dos países que mais que desvaloriza o professor, paga super mal o professor, né, diferente de outros países que a gente sabe que é onde é um investimento muito maior, mas também falta investimento em treinamento desse professor. Eu acho que isso ainda tem que melhorar muito. E por outro lado, eu acho que o mundo mudou muito, né? Muita coisa mudou. Eu vejo uma cobrança, às vezes, da família em cima do professor injusta também. É a famosa terceirização do filho. Eu falo que é assim, quem educa filho é pai e mãe, é a família. O filho não vai para a escola para educar, para ser educado. Ele vai na escola para aprender, né? Para ter informação. Mas educação, do que é ético, do que é certo, do que é correto, quem tem que fazer é pai e mãe, e não cobrar que o professor faça isso, né? A gente tem que escolher uma escola que se identifique com a nossa casa, é um prolongamento da casa, mas terceirizar a educação do seu filho para um professor é algo muito injusto, porque não é obrigação dele. Então tem esses dois vieses, ele precisa de mais treinamento, sim, mas também tem essa questão do professor, às vezes, tá com a faca na garganta e de uma coisa que não é obrigação dele, tá assumindo a educação de um indivíduo. Criança, que não é a obrigação dele. Eu não sei, na nossa época, se a gente tomava alguma punição do professor, chegava em casa, realmente a gente tomava uma segunda. Agora o que acontece? A criança é punida na escola por alguma coisa, a mãe vai lá,
briga com a professora e ainda quer abrir um boletim de ocorrência muitas vezes. É uma coisa muito injusta em cima do professor, né? Eu tenho 4 filhos e os 4, eu sempre falei o seguinte: qualquer que seja a reclamação, de início você já está errado. O professor está lá trabalhando, você está lá para aprender. Então, a criança já tem uma noção de que o pai e a mãe não vão favorecê-la muitas vezes numa brincadeira, num ato que não deveria ter feito, vai ser punido assim. Então o professor sempre tem razão. É lógico que a gente fala isso para a criança, mas existe se houver alguma injustiça, a gente vai tirar limpo, mas Mas as minhas crianças sempre foram dessa maneira. Você está certíssimo aí. O professor tem razão no que ele está fazendo, ele está ali para te ensinar. E você tem que ser educado perto dele. Sim. Respeitar o professor, isso é importantíssimo. A gente vê absurdos aí de crianças que batem nos professores. Isso é incabível, é inaceitável. Vandalismo no carro do professor. Aí falta educação de dentro de casa. De dentro de casa, é pai e mãe. O pai e a mãe que infelizmente não estão tendo condições de criar o filho adequadamente. Exatamente. Isso eu concordo em número, gênero e grau com o que você está dizendo. Plínio, com relação agora à medicação, o tratamento é multidisciplinar, vai precisar de um psicólogo, às vezes um terapeuta ocupacional, a escola vai ter que estar integrada, a família, os amigos, mas e o tratamento medicamentoso? Como que é feito isso? O tratamento, existe muito mito em torno do tratamento medicamentoso, né? O primeiro remédio que veio disponível e de maneira eficaz, né, apoiado por dados científicos, por pesquisa de universidades, é a famosa Ritalina, né, que é o metilfenidato. Foi lançado outras medicações, variantes desse metilfenidato, que tem uma duração muito curta no organismo, então a criança tinha que levar para a escola, era complicado, era até constrangedor. Hoje a gente tem medicações de ação prolongada, que facilitam muito o dia a dia dessa criança. E é um remédio muito interessante, ele já começa a agir na primeira semana. Eu pego às vezes o retorno dos pais, por mais que você explica, tem uns que ficam em dúvida ainda e falam, nossa, esse calmante do meu filho, quando a criança é hiperativa, impulsiva, nossa, eu estou dando esse calmante. Eu falo, pera lá, não é calmante, é um estimulante. Você trata uma criança hiperativa, impulsiva com estimulante? É um paradoxo, né? Na verdade, o remédio ele é estimulante da região frontal do cérebro, que faz com que a criança consiga se concentrar melhor no que ela está fazendo. E usar melhor essa inteligência, que na esmagadora maioria das vezes é muito, muito alta, na média ou acima da média. Então, os pais se surpreendem. Nossa, mas meu filho... Teve um pai que voltou uma vez e falou assim, doutor, estou preocupado com meu filho. Opa, quer acontecer algum efeito colateral, alguma coisa? Esse calmante, eu falei, não, pera lá, não é calmante, é um remédio que estimula a atenção. Não, é calmante, porque antes eu chegava do trabalho, ele estava correndo na sala, jogando bola. Eu cheguei, eu fiquei muito preocupado com ele. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele estava sentado no sofá, lendo um gibi. Eu nunca vi meu filho ler um gibi. Eu falei, nossa, isso é bom, ele está conseguindo se concentrar a ponto de conseguir ler, né, de conseguir desenvolver a leitura, coisa que o menino não tinha. E o pai se assustou. O remédio muda radicalmente o comportamento, enquanto o efeito se perdura. Tem uma medicação que é a Ritalina, que dura de 3 horas e meia a 4 horas. Tem a Ritalina LA, que é uma medicação estimulante da atenção, que dura 8 horas. Você tem o Concerta, tá? Isso são marcas. O Concerta, que tem uma duração de 12 horas. E mais recentemente foi lançada uma outra medicação chamada Venvance, que é um outro sal diferente da Ritalina do Concerta, que tem uma duração também de 12 horas. Então a criança toma de manhã, 7 da manhã, 19 horas, está acabando o efeito. Aí não é hora de fazer tarefa, é hora da criança descansar. O problema dessas medicações que a gente enfrenta com efeito, não causam dependência, muitas vezes tem algumas crianças que tomam só em dia de aula, mas hoje o mais correto é dar todos os dias, porque você não é só TDAH na escola, né? Você não deixa de ser TDAH nas férias. Mas o que acontece, o maior efeito colateral que a gente tem que lidar no dia a dia é a questão de perda do apetite. Quando o menino é gordinho, cai como uma luva. Vai melhorar a autoestima porque ele vai emagrecer e vai melhorar a autoestima dele porque ele vai começar a mandar bem na escola. Mas a questão da criança
que já é magrinha, começa a fazer um tratamento desse, você tem que entrar com polivitamínico, tem um acompanhamento às vezes de uma nutricionista, porque tira a fome. E isso as mães ficam desesperadas. Certo. Doutor, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bastante simples e clara a respeito deste tipo de problema. E mesmo assim eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Sobre o TDAH, eu queria dizer o seguinte: nunca é tarde para se iniciar um tratamento. É lógico que quanto mais precoce, menos prejuízos o paciente vai ter. Por ter uma genética muito forte, por ser muito herdável, é muito comum o pai ter. E o pai falar, nossa, eu era como ele aos 8 anos de idade. E às vezes o pai que está aos 40 anos de idade, ele inicia o tratamento, né? Porque o TDAH ele não deixa de ser TDAH na idade adulta. E realmente melhora muito a qualidade de vida da criança, inclusive do pai também. Então, nunca é tarde para se tratar um TDAH. Essa mensagem que eu queria deixar. Certo. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Plínio, ele que toda vez vem aqui no nosso programa e na sequência chove aí o pessoal pedindo para reapresentar, que são programas muito interessantes. Muitas vezes escolas ligam que querem a fita, querem gravar esse tipo de programa para apresentar para os professores. Então tem um caráter educacional importante também. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prever Saúde. Tchau.